Olá, tudo bem? Esse é o primeiro programa do Instagram, Vila Nova Cachoeirinha. Vocês pediram e a gente resolveu gravar e conversar com vocês aqui no nosso bate-papo, trazendo temas que são interessantes para a nossa região. Para vocês que nunca me viram na página, eu sou Rogério, um dos administradores da página do Vila Nova Cachoeirinha ZN, um Instagram que tenta trazer informações e falar um pouco da nossa região. Nós estamos aqui no estúdio EP76, na Rua Marambaia, que é um dos nossos apoiadores para que a gente consiga viabilizar esse programa, para que a gente possa levar informações para vocês. Então já segue aí, é o @estúdio EP76, ok? Falando um pouquinho do Instagram do Vila Nova Cachoeirinha, como vocês vêm acompanhando, nós estamos próximos de chegar aí a 6.000 seguidores e eu conto com vocês para que divulguem o nosso Instagram, porque o objetivo dele é que a gente consiga reunir mais moradores para que a gente tenha mais força e juntos conseguir melhorias para o nosso bairro. Só isso, nada mais. E hoje a gente trouxe aqui um tema importante do nosso ponto de vista, que são as eleições do Conselho Participativo. E para isso nós convidamos 2 candidatos que estão aí no pleito para a próxima gestão do Conselho Participativo, para conversar com a gente, para explicar para vocês um pouco mais como funciona e os objetivos deles e intenções enquanto conselheiros. Para isso, nós trouxemos aqui o professor Christian Snick, que está com a gente, e também o professor Christian Snick, que é aí como o próprio nome dele diz, né, da área da educação, e também trouxemos o Everton Rap, que é um rapper da nossa região, que está aí vinculado à cultura. E eu queria pedir para que vocês se apresentassem aí para a nossa audiência, para que a gente possa, para que o nosso pessoal possa conhecer vocês, para que a gente possa conduzir a nossa conversa. Obrigado e boa noite. Boa noite a todas e todos, né? Sou Christian Snick, eu sou colocado aqui, sou professor na rede pública municipal e atualmente diretor de escola, né? Já participo de conselhos participativos e outros conselhos da cidade já há um tempo, né? O principal foco de uma participação como essa é, sobretudo, o que está previsto na nossa Constituição, onde nós temos espaços a participar enquanto população. E esses espaços a gente precisa preencher, né? Eu fui fruto da escola pública. Fui aluno da educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Os nomes de hoje, na minha época era um pouquinho diferente, eu sou um pouquinho mais velho, né? Mas enfim, é a retribuição. A gente já vai aprendendo que se a gente não participar, outros farão por nós. E esse que farão por nós nem sempre que a gente precisa, né? Como servidor público, eu tenho uma carga de trabalho, mas enquanto cidadão, eu tenho outras obrigações enquanto pessoa. E eu dedico esse tempo exatamente para isso. Quanto tempo já na Cachoeirinha, professor? Aqui na Cachoeirinha, 2 anos. 2 anos. Né? Mas já atuei na região do Butantã, na região do Brás Moca, onde eu fui e atualmente termino uma gestão como coordenador do Conselho Participativo, né, onde o foco principal foi trazer que todos os distritos tivessem participação. Lá são 6 distritos, aquela subprefeitura, né, uma prefeitura centralizada, mas com várias periferias, com várias realidades, né, e necessidades específicas. Antes dedicada muito à Moca, onde é o nome da subprefeitura, hoje não é mais a Moca preponderante, mas ela está todas na mesma igualdade, até porque eu fui eleito pela distrito do Brás. Show, né? De bola, show de bola. E Everton Rap, se apresenta aí para nossa audiência, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais sobre você. Olá a todos, sejam todos bem-vindos, é um prazer, né, estar participando aqui desse primeiro episódio. Agradeço o convite, agradeço o espaço, agradeço a presença do professor, parabéns professor, agradeço ao estúdio EP76 pelo espaço, né, me apresentar, meu nome é Everton e eu utilizo o nome artístico Everton Rap, né? Mas a minha atividade é profissional, também sou professor de educação física, contribuo com a sociedade desta maneira e, paralelamente, desde a década de 90, tenho essa carreira dentro do hip hop, dentro do rap. Convido todos a conhecer, conhecendo o meu Instagram, @Everton_Rap.
Então segue aí. E a gente o Vila Nova Cachoeirinha ZN está sempre indicando o Instagram do Everton Rap. Então, se você puder, vai lá. Tem o Instagram, tem o YouTube também. E eu já começo fazendo a primeira pergunta, que é o que motivou essa nossa conversa, essa nossa gravação, que é o seguinte: o que motivou vocês a se candidatar a ser conselheiro municipal? Porque ser conselheiro municipal é um cargo que não tem nenhum tipo de remuneração financeira, mas que tem muita cobrança da população. Então eu queria entender de vocês dois, o que motivou vocês a serem candidatos esse ano, nas eleições que provavelmente devem acontecer agora em setembro, a serem candidatos. Primeiramente, o representar a sociedade, né? E também acompanhar, enquanto cidadão, o orçamento da cidade. Uma coisa que é importante todos entenderem, o que é o Conselho Participativo? O Conselho Participativo, ele está em todas as subprefeituras, então nós temos 32 conselhos participativos. O foco principal dele é acompanhar a questão da zeladoria, ou seja, os trabalhos que a subprefeitura faz em sua região, as demandas, se ela está atendendo ou não, trazer demandas que a subprefeitura, por alguma questão, não teve atenção ou não está fazendo a contento dos moradores, mas também participar do orçamento da cidade. Uma coisa que é importante, que anualmente o Conselho precisa fazer, ele reúne todas as participações da cidade naquela sua região, né, das propostas que foram colocadas para a melhoria do orçamento para o próximo ano, e escolhe 15 dessas propostas. Dessas 15, a população faz a votação, pode ser pessoas tanto da região nossa como de outras. Isso é uma característica da cidade, porque as pessoas às vezes moram numa região, trabalham em outra, mas têm família numa terceira. Mas dessas propostas da região, as 5 mais votadas vão para a viabilização do que eles chamam de do orçamento. Ou seja, é verificar se tem viabilidade econômica, se tem sentido aquilo lá pela Secretaria da Fazenda. Trocando em miúdos, um munícipe consegue colocar uma proposta e ela virar efetivamente uma parte do orçamento. Eu falo porque eu tenho até uma proposta que foi eleita aqui pela região, pelo Conselho Participativo, onde eu não sou apenas um munícipe atualmente, pela população local, está eleita, né? Querendo ou não, ainda é uma coisa que a gente precisa ampliar, como você mesmo coloca. A gente precisa trazer que as pessoas participem, porque esta votação ela é feita dentro de um portal da prefeitura que as pessoas têm que se cadastrar. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, e esse portal hoje tem apenas 45 mil pessoas cadastradas na cidade inteira. Mas isso aí dá uma outra pergunta, tem uma longa discussão aí para a gente falar. A gente tem casos e casos aqui do Conselho Municipal de propostas que foram colocadas e ainda a gente ainda está lutando por elas, né? Mas com certeza cabe aí uma longa discussão a respeito. Mas aí eu queria ouvir você, o nosso amigo Everton Rap, o que motivou a ser conselheiro sem remuneração, mas recebendo aí, se eleito, muita cobrança da nossa população. Obrigado pela pergunta, parabéns até, professor Christian. Eu acho que o meu caso é mais a indignação mesmo, né? É mais a indignação porque eu fico atento ao que acontece no bairro e ao que não acontece. E eu acho que ultimamente prevaleceu mais o que não acontece no bairro. E o que me indignou é saber que o bairro ele tem ali entre 170 mil e 200 mil pessoas. É difícil cravar, mas aproximadamente isso daí. E não tem nenhum conselheiro representante. Né? Precisamos fazer uma pesquisa aí para saber a gestão atual que está se encerrando agora, parece que só tinha um conselheiro da Cachoeirinha. Eu falei, não é possível que um bairro com uma expressão desse tamanho só tenha um conselheiro. Só que eu também não consigo ficar só metendo pau e não fazer nada, né? Sim. Então eu estou indo lá por conta da indignação, vou fazer esse trabalho aí de me candidatar. E espero que consiga me eleger para ter pelo menos uma chance de um voto para Cachoeirinha. Juntamente com o professor Snick, mais um voto. São 2 votos para Cachoeirinha. Sim. Juntamente com o professor Tom, mais um voto. Serão 3 votos para Cachoeirinha. Então,
E isso foi o que me motivou. Sim. O objetivo também dessa conversa é que a gente possa explicar, né, para nossa audiência, para quem segue o nosso Instagram, um pouco de como funciona, e como é a dinâmica do conselho, né? Uma coisa que é interessante e que eu queria já aproveitar e perguntar para vocês é o seguinte. Lá na nossa página, a gente hoje tem quase 6 mil seguidores e a gente atinge, as nossas postagens chegam até 18 mil moradores. Ainda é muito pouco, comparado ao potencial que tem a nossa região, vamos chamar assim, Sim. onde está a nossa subprefeitura, que é Cachoeirinha, Limão e Casa Verde, né? A gente juntando os 3 distritos aí, a gente tem quase 340, 320 mil. Esse número ele está sempre, como você falou, sempre mudando, cada contagem. Vamos ver se agora com o novo censo a gente consegue ser um pouco mais preciso. Mas enfim, fazendo as pesquisas lá na nossa página, até para entender o quanto a nossa população está engajada ou está participando, pesquisas recentes que a gente fez no mês passado, deu que só 13% da nossa população sabe o que é e o que faz o Conselho Participativo. 86,84% dos moradores disseram que não sabem o que é e o que faz o Conselho Participativo. A nossa amostra é limitada, mas ela representa o que é a nossa população, porque ainda bem o nosso Instagram ele é 100% verdadeiro, não tem seguidor comprado, então quem segue é porque realmente está interessado no bairro. Aí eu pergunto para vocês, né? Queria entender de vocês enquanto candidatos e principalmente enquanto moradores. O que a gente faz para mudar esse cenário e esclarecer e trazer o morador para mais perto das ações do Conselho? O Everton traz uma indignação verdadeira, né? E essa indignação deveria ser de muito mais moradores. Quando você fala que apenas uma pessoa, aparentemente, pelos dados oficiais da prefeitura, foi eleito como representante da Cachoeirinha, já é um problema, porque nós temos 5 vagas. A nossa região tem direito a 5 vagas. São 5 para cada região, 5 né? para cada. Para cada distrito, desculpa. 5 para o Limão, 5 para Casa Verde, 5 para Vila Nova Cachoeirinha, né? Ou seja, espaço que não é ocupado, né, é brinde para qualquer administração municipal. É um erro da própria administração municipal não divulgar melhor esses conselhos, né? Mas a gente sabe que os governos muitas vezes não têm interesse em ter de controle social, que é o grande nome desses conselhos. Outra que a gente pode dizer que assim, favorece esse desconhecimento são os próprios conselheiros. São os próprios conselheiros da região. Se só tínhamos um conselheiro e essa pessoa não se faz presente, não está junto à comunidade, não chama essa comunidade a participar, é um grande erro, né? Então, cabe a nós, enquanto candidatos, buscar mudar isso, trazer as pessoas a participar. Uma grande coisa que a pandemia nos mostrou é que você pode pensar em reuniões híbridas. Sim. O Conselho atualmente tem feito, o que é muito interessante, porque a sede da subprefeitura não favorece Vila Nova Cachoeirinha. Ficar na ordem progresso, né, não favorece Jardim Peri, não favorece Vila Nova Cachoeirinha, não favorece a Vila Espanhola, entre outros bairros de Vila Nova Cachoeirinha. Porém, a gente precisa lembrar de uma coisa. Ter reunião, mas não ter registro de ata publicadas oficiais, não traz qual foi o real trabalho feito por esse conselho. Só quem estava na reunião sabe, e porque anotou. Se não anotou, ninguém sabe o que acontece. Ou seja, o conselho, mais uma vez, passa a ser, infelizmente, irreal, que a comunidade precisa. Exatamente. Aí tá aí uma indignação que a gente vem discutindo já há algum tempo e que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, mas com certeza é verdade. E você, Everton Rapp, o que você entende aí? Como que a gente pode mudar esse cenário e trazer os nossos moradores para participar mais do conselho? Sim, como o professor falou, e é o que eu penso também, divulgação, né? Divulgação. Eu sou bem desconfiado de tudo, assim. Tudo que acontece, eu acho que tem uma teoria, tem um propósito. E eu acho que essa ausência e esse desconhecimento, ele é proposital. Ele é proposital. Talvez essa ausência da participação da população lá no conselho seja interessante para alguém, né? E a gente precisa divulgar para que isso não aconteça mais.
Dos meus objetivos com essa campanha, igual você fez na primeira pergunta, é trazer um voto para Cachoeirinha, porque eu só posso trazer um voto, né? Juntamente com os companheiros, esperamos que trazermos mais votos, né? O outro objetivo meu é que quando termine o mandato, caso uma hipotética eleição, mais pessoas fiquem conhecendo o conselho. Já é um grande passo, número, aumentar, né? o número de pessoas conhecedoras desse conselho, né? Porque quanto mais participação, mais se faz a democracia, Sim. né? Então, eu acredito que com divulgação, principalmente através de redes sociais, ou no boca a boca mesmo, né? Fácil e antigo boca a boca, a gente consiga reverter esse quadro aí. Se no final da minha hipotética participação no conselho, a gente conseguir aumentar esse número, já vou ter um pouquinho a comemorar. Sim. Professor, você que já participa de outros conselhos, quando morava em outras regiões aí de São Paulo, bem ativo, já conhecedor das regras, existe algum impeditivo de que essas reuniões que hoje são híbridas, elas estejam publicadas na internet, como por exemplo um canal do YouTube, porque parte do pressuposto que é uma reunião pública. E toda reunião pública ela pode ser gravada. A pergunta é, existe algum tipo de orientação ou existe algum tipo de ato que vai contra alguma lei ou legislação de que essas reuniões que acontecem dos conselhos não podem se tornar públicas? Existe o desconhecimento, né? Como bem o Everton colocou, né? Existem forças que não querem que certas coisas aconteçam. Então, quando você cria, por exemplo, um Facebook do conselho, um Instagram do conselho, a prefeitura nunca é contrária. De fato, até o poder público, por mais às vezes que ele seja restritivo, ele não restringe, porque o conselho é da sociedade civil. Sim. A função da sua prefeitura é fazer a facilitação para a reunião. E aí eu trago uma experiência. Durante todo o momento híbrido, ou momento totalmente virtual em Brasmoca, né, a regra sempre foi a subprefeitura que dá o link da reunião. Eles tinham dificuldade disso. Então, a gente colocou, então, os conselheiros criaram essa ferramenta. Então, a gente que passa o link para a subprefeitura, a gente não depende do link da subprefeitura. Com isso, a gente não fica refém do sistema não funcionar, do sistema ser uma coisa mais lenta do que está sendo usado, né? Então, você pode criar ferramentas. Como você está dando uma sugestão de colocar no YouTube, é só a gente buscar uma ferramenta técnica e colocar lá e disparar a reunião. Problema existe? Não. Disposição existe? Eu entendo que o Everton tem essa disposição, eu também tenho. É da gente Mas não é contra a lei. Não existe por contrário a isso. Tanto que nós temos conselhos na cidade que têm transmissão online. E publicam depois o vídeo gravado. Acho que essa é a pergunta. Ele vai até ao vivo. Você tem reuniões de conselhos da cidade que vão ao vivo. As provas plenárias de orçamento, elas vão ao vivo para o YouTube. Tá. Mas então pode estar lá. Pode. Então, se hoje do Conselho da Cachoeirinha, Casa Verde, não está online, é porque realmente está faltando aí uma boa vontade de deixar esses vídeos públicos, é isso? Falta disposição de publicizar o que é feito. Legal. É importante a gente saber porque, como o Everton Rapp falou, eu acho que a comunicação talvez seja um possível caminho, eu concordo, e acho que por isso que a gente tem a página no Instagram, que é para tornar público as informações para que realmente a população amplie o seu sentimento de pertencimento em relação ao conselho. Eu sempre parto do princípio que tudo que é honesto não tem por que esconder. Uhum. Né? Então, começando a partir da transparência, você já dá um voto de credibilidade. Né? Você já acredita ali. Agora, quando não existe a transparência, você já pode levantar suspeita. Já pode levantar suspeita. Por que não divulga as atas, como que o professor falou? Por que não registra as reuniões? Eu, por exemplo, gostaria de saber o que é falado nessas reuniões, o que é discutido. Agora, muito bem lembrado, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma porque foi híbrida. Acompanhei pela internet, né? Foi disponibilizado o link e eu tive como acompanhar ali. Mas e nas outras? O que foi votado? O que foi dito? O que foi aprovado? O que não foi aprovado? Né? Eu gostaria de saber como
como um cidadão, como um morador da Cachoeirinha. E aonde eu vou buscar isso daí? Onde está registrado? Nas atas, né? E as atas, a gente já foi dito aqui que não está no Diário Oficial. Pelo menos dessa última gestão, ou melhor, dessa gestão atual. Eu não sei agora nos últimos dias, mas essa é um pedido antigo do nós, né, do Instagram página, Vila Nova Cachoeirinha, da página Vila Nova Cachoeirinha, que as atas sejam postadas para que a gente possa acompanhar, né? Inclusive, já foi fruto de calorosos debates durante as reuniões do conselho do porquê que as atas. Porque é estranho, quando a gente acessa lá a página da subprefeitura e vai lá na parte de atas, até maio de 2021 estava disponível. De maio de 2021 para frente, não tem mais nenhuma ata publicada. E é uma cobrança que a gente vem fazendo desde agosto de 2021. Nós já estamos em agosto de 2022, ou seja, mais de um ano, quase 1 ano e 6 meses sem atas registradas lá. E engraçado, pode parecer coincidência ou não, mas o novo subprefeito, seu Guaraci Fontes, né, ele assumiu em abril. E de abril para frente, abril, maio, parou de se ter ata disponível. Nós cobramos, né? É importante falar que nós cobramos a subprefeitura e a subprefeitura disse num primeiro momento que tinha um problema técnico. E aí continuamos cobrando e depois a subprefeitura disse que não era mais um problema técnico, que era um problema do conselho. E aí cobramos o conselho disse que o problema é porque o secretário atual do conselho, isso que fique aí registrado, não está fazendo a ata. E o coordenador atual disse que também não vai fazer a ata porque não é obrigação dele. E eu entendo que ele tem ali a função de coordenador, mas no fim, o secretário que era para fazer a ata não faz, o coordenador que deveria cobrar a ata cobra, mas não tem respaldo, a prefeitura dizia que era um problema técnico, agora é um problema do conselho, e no fim, a gente não consegue acompanhar o que está sendo feito. Pergunta, né? De novo aqui, sem fugir do tema, mas se aproveitando um pouquinho, Everton, da experiência do professor enquanto membro de outros conselhos. Sim. Professor, assim, pelo pouco conhecimento da legislação e tudo que envolve o conselho, é obrigatório ter ata, não é? Todo conselho deve ter ata. A estrutura básica do conselho participativo, não importa a subprefeitura que seja, porque ela segue um regimento comum, você tem um coordenador, você tem o vice-coordenador, o secretário e o vice-secretário. Então, você tem 4 pessoas para coordenar esta reunião, tá? A própria subprefeitura não fazer a publicação no site é de fato um problema, mas não estar no Diário Oficial é mais grave ainda, porque site, uma hora aquilo pode sair do ar. Diário Oficial fica registrado para a vida inteira. A gente tem Diário Oficial desde 1891. Então, eles estão todos na internet, tá? Agora, a experiência que nós temos na subprefeitura da Moca, tá? É que mudou-se várias vezes o subprefeito nesses tempos que estivemos por lá, mas as atas nunca deixaram de ir pro ar. Né? A gente concentra uma publicação até para facilitar o munícipe a cada final de ano ou a cada final de semestre, para ficar um concentrado de atas, a pessoa pode ler ali o pacotão de todas. A própria subprefeitura orienta que a gente tem que mandar para eles, e o texto vai na íntegra, porque ele é assinado pelos membros do conselho. Não cabe à subprefeitura tesourar o texto, por mais que o texto às vezes não seja favorável ao subprefeito, que tragam demandas ali espinhosas à subprefeitura. Mas ali é o reflexo de nós, até porque a gente responde pelo que nós estamos escrevendo e responde por uma ata colocada. Sim. Né? Então, cada conselho, e é uma questão que eu entendo que o Everton também tem essa compreensão, é que numa gestão coerente e realmente favorável à população, o secretário não está presente, não tem um outro, que quem está coordenando, que seja o coordenador, então se faça uma nova eleição para se fazer esse secretário. Demorar de abril de 2021 para agora, eu entendo que não é minimamente compreensível e ainda faz contrário ao conselho. Para que um conselho que não registra o que faz? Então, ele não existe. Bom, deixa eu só deixar registrado aqui para que a gente não seja injusto também. Hoje é dia 22 de agosto, quando a gente está aqui nesse bate-papo, e eu não sei dizer para vocês se da última semana de julho para cá foram publicadas
no Diário Oficial ou não, porque confesso que a página e os membros que fazem parte da página não conseguiram acompanhar o Diário Oficial. Mas na última reunião do Conselho, que acontece sempre na última semana de cada mês, de julho, tivemos uma discussão a respeito e ainda não havia sido publicado. Então, se foi, gostaríamos de ter acesso, que suba também na página da subprefeitura, para ficar fácil, né? Porque hoje, apesar do diário estar lá, como você falou, desde 1800 e tralalá, funciona o diário, mas hoje em dia tudo é muito mais moderno, está na palma da mão, nós não vimos. Então, se foi publicada do final de julho para cá, nós não acompanhamos, sejamos justos, né? Não tivemos esse acompanhamento. Mas eu queria fazer uma pergunta importante, que vai muito de encontro ao que você falou também, professor, sobre a localização da subprefeitura. De novo, eu gosto muito de me pautar pelo que, não o que nós achamos, né? Nós que fazemos a página Vila Nova Cachoeirinha, ZN, mas sim o que os moradores da região pensam, né? Também perguntamos, poxa, você está disposto a ir votar lá na subprefeitura? Porque esse ano as eleições vão ser presenciais. Na última gestão, me parece que as eleições foram feitas nos colégios da região, né? Parece que esse ano vai ser presencial, mas só na subprefeitura. E a gente perguntou para a nossa audiência, para os nossos seguidores, para os 6 mil seguidores da página, e aí, você está disposto a ir lá na subprefeitura para votar? 59% dos moradores disseram que sim, e 41% disseram não, eu não vou sair de casa para ir lá fazer essa votação, que provavelmente deve acontecer no domingo. E é um conselho, é a representatividade nossa, né, dos moradores. E eu pergunto para vocês, enquanto candidatos, e até começando com você, Everton Rapp, o que a gente pode fazer para mudar esse quadro, para que as pessoas realmente se motivem a sair de casa e ir lá na subprefeitura, na Ordem Progresso, depositar o voto delas, que, diga-se de passagem, em 3 candidatos. Cada pessoa vai poder escolher 3 candidatos. 3 candidatos. O que a gente faz para esse povo sair do sofá no domingão e ir lá? Então, eu acho que aí a gente já tem que partir através do convencimento, né? Saber explicar para a pessoa que a primeira parte da importância política é o conselho participativo, né? A primeira porção ali, é o que está relacionado diretamente a ele, é o conselho participativo. Então, não adianta ele falar assim, eu vou esperar só as eleições presidenciais para decidir o meu futuro. Eu vou esperar só as eleições municipais para decidir o que vai ser da nossa vida. Né? Então, a gente precisa já, agora, olhar o que vai ser feito do nosso bairro, que está mais próximo, o que vai ser feito da nossa via, que a gente usa para chegar em casa todos os dias, ou sair, né, de madrugada, que é o meu caso. A gente precisa dar essa importância para o Conselho Participativo, porque é o Conselho Participativo que vai iluminar a via onde as nossas esposas vão caminhar, o escadão onde as nossas mães vão subir e vão descer, né, para quem mora em comunidade como eu. A gente precisa saber que é o conselho que vai batalhar, precisa explicar, precisa dar essa importância, né, para que a pessoa sinta esse desejo de ir até lá votar. Porque eu confesso que é difícil falar assim, mas um domingo sair de casa e ir até lá votar é necessário, é um domingo a cada 2 anos. Né? Vai ser uma eleição a cada 2 anos para escolher esse conselho, né? Então, eu acredito que dar a importância que talvez esses 41% aí não tenham consciência. Sim. Professor, o que o senhor acha que pode ser feito? E, principalmente, tem algum exemplo de gestão anteriores de outros conselhos que o senhor participou que possa nos iluminar aí de como ajudar o povo da Cachoeirinha? O Everton traz com um brilho muito grande uma questão que é a participação. A última eleição ela foi somente também nas subprefeituras. Diferente dos conselhos desse ano, como o de Parques e o Conselho do Meio Ambiente, que também teve a versão virtual. Né? Por alguma questão não explicada, a prefeitura resolveu continuar mantendo o mesmo padrão no presencial. Né? Nós temos regiões que na última eleição, o número de candidatos que estiveram presentes foram tão grandes
que houve real disputa eleitoral e um número expressivo de votos, mas isso foram em poucas regiões da cidade. Regiões que têm uma militância, que a população não se cala, que a população vai brigar mesmo. Isso, como você disse, é aquela viela mal iluminada, é aquela sujeira lá colocada, é aquela bagunça organizacional da zeladoria, né? As pessoas não aceitam, então elas vão lá brigar para ter uma voz. E eles entendem que a voz é o próprio Conselho Participativo, tá? Mas, infelizmente, tivemos na última eleição pessoas que foram eleitas somente com um voto. Perante a legislação, tá certo, ele pode ser eleito. Mas uma pessoa que é eleita somente com seu voto é porque ela não teve concorrência. É porque as pessoas não deram a real importância, né? Agora, uma questão que a gente precisa levar e discutir, primeiro estamos lá votando, né? É necessário. Sim. A segunda coisa é a gente brigar para a real sede da subprefeitura Casa Verde Cachoeirinha. O maior distrito é a Cachoeirinha, mas é onde está mais distante a subprefeitura. Sendo que tem uma subprefeitura que usa o prédio que seria de Vila Nova Cachoeirinha, mas ele é de outra região. E pelo que me consta, o prédio atual da subprefeitura é pagador de aluguel. Então, o prédio próprio da prefeitura, outra subprefeitura usa. A nossa paga aluguel, né? Mas parece que ainda tem alguma questão a ser discutida. Porque onde ele está localizada não representa o centro do território. Que ficasse no Limão, então, no centro, mas ele não está. Está na última ponta do bairro. Sim. Professor, só fazendo aí um adendo, nos nossos levantamentos, inicialmente, tá? Não, pode ser que a nossa informação não esteja 100% fidedigna ou coerente, mas a princípio, a subprefeitura de Casa Verde e a subprefeitura da Freguesia, que são os dois pontos que o senhor está citando aí, nenhuma delas são pagadoras de aluguel, né? Mas faz todo sentido, né? Quando a gente pega moradores do Jardim Peri, moradores do Jardim Peri Alto, quando tem uma demanda para chegar até a subprefeitura na ordem e progresso, a gente está falando de outra ponta da região, né? Sair lá do pé da serra, como o pessoal chama, para chegar até as margens do Tietê, né? No outro extremo. Mas, falando ainda dessa questão, a gente tem um movimento que é muito comum nas eleições e que, historicamente, né, pode vir a acontecer no Conselho, que são os movimentos de disponibilizar carro para levar moradores para votar no dia da eleição. Porque pegar ônibus no domingo é complicado, né? O lugar onde a subprefeitura está, que é perto da Marginal, é complicado para parar carro. E aí que acontece? A gente vê isso nas eleições convencionais, né? Já vimos, sabemos da ilegalidade, mas eu queria entender o quanto isso acontece no Conselho Participativo, de candidatos disponibilizarem vans, combis, para levar os moradores para votar para determinado candidato por interesse, para conseguir uma cadeira lá, o quanto isso é ilegal e o que vocês, enquanto candidatos, pretendem fazer para impedir que esse movimento aconteça, se for acontecer, né? Primeiramente, denunciar. Se você tem essa questão de vans, e infelizmente não é só no Conselho Participativo que se vê isso, né? Mas até em eleições do Conselho Tutelar, que é uma questão que se escuta muito, e de fato, infelizmente, é verdade em muitas regiões, né? É fazer a denúncia. Às vezes o munícipe comum, né, do dia a dia, ele não tem tempo para isso. A denúncia não é tão simples, porque tem que ficar entrando em vários locais, mas isso pode trazer a nós candidatos. Porque o candidato que às vezes tem buscado essa forma de atrair os seus eleitores como se fosse uma facilitação, a gente precisa verificar se de fato esse candidato é para ser representativo para a sua região, ou se ele vai manter um movimento, como a gente tem visto nesses últimos anos, em muitos conselhos, em que a pessoa fica eleita conselheira, mas não leva a real necessidade do bairro. Lembrando uma coisa importante, você comentou, nós temos, cada munícipe pode votar em até 3 pessoas. Essas 3 em que ele vota não precisam ser do distrito em que ele reside. Então, por exemplo, Cachoeirinha pode votar nos 3 de Cachoeirinha ou votar em 3 pessoas, por exemplo, da Casa Verde. Sim. Vai estar ajudando a eleger gente de outra região que conhece? Até aparentemente interessante. Mas às vezes são pessoas que nunca vão, de fato, batalhar por Cachoeirinha. Então, levar
votos de outra região para inflar o nome das pessoas é um pouco complicado, né? É realmente uma ilegalidade. É usar de poder econômico e tirar, muitas vezes, as representações de cada bairro. Tirar a legitimidade, né? Totalmente. Exatamente. Eu acho que existem 2 pontos aí, né? O primeiro deles é justamente atender aquela comunidade mais carente que não tem condições de chegar até o local da votação e alguém se disponibilizar em fazer isso, em garantir o transporte para que aquela pessoa vá e exerça o direito de votar. Esse é um ponto. O outro ponto é se essa pessoa que está disponibilizando o transporte vai ser beneficiado com esses votos, né? Então, são 2 pontos. Um, eu acho que é legítimo, o outro, eu acho que não é legítimo. Porém, você já matou, você já falou que é ilegal. Independente se é uma boa ação ou se está pensando em receber vantagem, é ilegal. Se é ilegal, não compactuo. Se eu ver, vou denunciar. Embora participando da última eleição do próprio conselho aqui da nossa região, eu ouvi alguém lá falando que houve em outra subprefeitura uma denúncia e não foi apurada. Mas então, hoje a gente tem um celular, né? Exatamente. Hoje a gente pode filmar e publicar. Aliás, deixar disponível aqui para os candidatos, se quiserem depois enviar para o Instagram da Cachoeirinha, envia que a gente vai postar com muito prazer quem está tentando trapacear aí nas eleições. Exatamente. Interessante. Uma outra coisa que me chamou a atenção nessas eleições, acompanhando e tentando compartilhar com os nossos seguidores a importância do Conselho, foram as mudanças de datas da eleição. Já mudou 3 vezes. E aí eu queria entender de vocês, né? Agora, a princípio, na gravação que nós estamos fazendo dessa conversa hoje, dia 22 de agosto, a princípio está para o dia 11 de setembro. Que é um dia emblemático, péssimo, né? Sim, que vai ser domingo e a princípio das 9 às 5 da tarde. Quanto que essa mudança, pela 3ª vez, para quem realmente está engajado com o Conselho, gera descredibilidade e esvaziamento do Conselho? Demais. O Conselho é para durar 2 anos. Os conselhos, com isso, eles estão sendo novamente os mandatos prorrogados até setembro. Esses conselhos todos deviam estar em dezembro, ter encerrado com a eleição do novo conselho. Existe uma questão lá atrás na legislação que se fala da implantação do chamado Conselho de Representantes. Um conselho que é colocado pela própria Constituição Federal, diferente do Conselho Participativo, só que aí os membros passariam a ser eleitos pela Câmara Municipal. Algo muito estranho, né? Mas enfim, tá em legislação, mas é algo muito estranho, porque você eleger o vereador e o vereador escolher quem vai ser o representante na região, indicar quem é o representante, é uma forma de ampliar cada vez mais o papel da Câmara no sentido de centralizar situações, sabendo que a gente sabe que existem um certo loteamento das subprefeituras, isso é uma questão que a gente vê pela mídia como um todo e na prática, né, de vereadores que têm muita influência nas subprefeituras, o que não era para acontecer, mas historicamente, desde as antigas administrações regionais existem. Voltando para os conselhos participativos. Primeiro, uma desorganização da prefeitura, né? Isso já aconteceu com outros conselhos e tem acontecido com outros conselhos na cidade, não é exclusivo do CPM, que é o Conselho Participativo Municipal, mas é uma forma de esvaziar as votações, porque em setembro vamos estar muito perto das eleições majoritárias do Brasil, né? Então, isso muitas vezes pode ter também influência e uso político de máquina para se fazer eleições de algumas regiões de candidatos. Eu espero que não aconteça aqui em Casa Verde, Limão, Cachoeirinha, mas a gente sabe que, infelizmente, quanto mais próximo da eleição, vai existir o uso de máquina eleitoral para apoiar determinados candidatos, o que tira a legitimidade da população de fato na atuação no dia a dia. Sim. Quanto a isso, eu sempre tento ser justo, né? A gente não é nenhum bom samaritano, mas a gente sempre tenta ser justo. O motivo por qual é adiado pode ser vários, né? Pode ser um problema, pode ser uma coisa séria, uma coisa grave. E a gente tem que entender, né, esses adiamentos das datas. Sim.
Sinceramente, eu não sei qual é o motivo que já foi trocada as datas, né? Quando a gente não sabe, fica obscuro, né? E aí volta aquilo que eu já respondi no tópico anterior, né? Tudo que não é transparente gera desconfiança, Uhum. né? Sim. Vamos torcer para que seja um problema técnico, um problema de logística, ou qualquer outro problema, e não seja uma má intenção para favorecer algum candidato ligado a deputado, a senador, a presidente, para, enfim, fazer um link de campanhas aí, né? Não ficar tão próximo a essas datas aí. Sim. Bom, lembrando para vocês aí que estão nos assistindo que essa nossa conversa tem o apoio aí do Coletivo Cachoeirinha, @Coletivo Cachoeirinha, e do Estúdio EP76, essa estrutura maravilhosa que a gente está gravando essa conversa, que está nos apoiando e patrocinando aqui na Rua Marambaia, 76, na Casa Verde. E as redes sociais é @Estúdio EP76. Então, acompanha lá. Eu queria fazer uma pergunta, porque sexta-feira, né? Hoje é segunda-feira, sexta-feira foi divulgado a lista dos possíveis candidatos da região da Cachoeirinha. E nós temos aí 15 vagas, como o professor falou, 5 para cada distrito, e 21 candidatos, a princípio, homologados para disputar aí vagas na região. Porém, a gente sabe que 50% dessas vagas são reservadas para as mulheres, para que a gente tenha representatividade feminina, e uma vaga para imigrantes. E eu queria entender de vocês a importância da gente ter as representantes femininas, de ter um imigrante representando, e se você tiver algum exemplo de desempenho, de atividades, como foi nos outros conselhos que você participou, porque hoje, na Cachoeirinha, a gente tem um número menor de mulheres e não temos nenhum imigrante representando na região. Não sei se o atual coordenador, que tem origem portuguesa, se ele é colocado como imigrante ou não tenho essa informação, mas sabemos que ele é de origem portuguesa. Não sei se ele preenche esse espaço ou não. Espaço. É importante essa representação por um motivo bem simples. A gente precisa empoderar as mulheres. As mulheres, hoje em dia, elas são cobradas de muita coisa. E nós estamos em uma sociedade machista e patriarcal. Uma sociedade que tem um racismo estrutural muito grande, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não ter ainda um grande número de mulheres na Cachoeirinha, enquanto homem, eu entendo que nós, enquanto homens, vamos precisar captar que as mulheres venham participar, incentivar que elas venham participar. Né? E que elas precisam ter esse espaço reservado, porque infelizmente o que nós vemos na maioria das vezes em todos os locais sejam a grande maioria masculina, sendo que a sociedade brasileira a maioria é feminina, com uma grande diferença, né? Talvez com o censo do IBGE vai até mostrar por região como é que é esse extrato, mas não deve ser muito diferente na Cachoeirinha. A gente vê muito mais mulheres do que homens na região, né? As mulheres muitas vezes carregam as duplas, triplas jornadas em suas residências, né? Então é necessário esse empoderamento. E a gente precisa, nessa questão de gênero, ampliar talvez até outros recortes futuros para as próximas eleições, né? Porque nós já temos sistemas de política afirmativa em outras áreas, como o concurso público, mas a eleição do Conselho Participativo precisa ampliar. E, de fato, causa uma estranheza, que pena que imigrantes não se candidataram para vagas exclusivas que eles tenham direito no Conselho, né? Porque nós temos, sim, um expressivo número na Cachoeirinha de imigrantes bolivianos e de outras regiões aqui da nossa América do Sul. Então, seria interessante ter representantes dessa fatia da população, que vão trazer minúcias e especificidades do que eles têm sofrido e do que eles têm vivenciado em nossa região. Compactuo com essas regras, né? Como o professor falou de maneira brilhante aqui, vivemos numa sociedade extremamente machista, né? E que tem que acabar, nem que seja por decreto, né? Nem que seja por lei, nem que seja por ordem, nem que seja por regra, né? Sou completamente a favor. Faço uma observação aqui,
que essas pessoas que se candidatem, que elas venham por livre e espontânea vontade, que elas venham por indignação, que elas venham por boa vontade, com boas intenções, e não venham porque recebeu o pedido de alguém. E não venham só para dar o nome, para ser testa de ferro de alguém. Né? Então, que venham todas as mulheres a ocupar essas 8 vagas que elas têm direito, que venha o imigrante ocupar essa vaga que ele tem direito, mas que ele venha por ele e pela família dele, pela comunidade dele, que essas mulheres venham por elas, que elas não venham como testa de ferro de um determinado candidato a político ou de um determinado líder comunitário, verdade. De alguma liderança. Venham por eles, que é o meu caso. É o meu caso. Eu não estou aqui por ninguém, estou aqui pela minha indignação, pela minha melhoria, pela melhoria da minha rua, do meu bairro, da minha comunidade. Legal. É por isso que a gente fez questão de te convidar para essa conversa. E agradeço. Porque essa indignação ela é válida. E até professor, complementar uma coisa importante, que o Coletivo Cachoeirinha não compactou com essas formas preconceituosas. Exatamente. O Coletivo Cachoeirinha não está indicando candidatos, nem fez nenhuma forma dessa de colocar candidatos de forma artificial. Sim. O coletivo está para representar as diversidades todas do nosso território, que são muitas. Sim, exatamente. E é por isso que nós, né, todos nós, os vários agentes aí da página da Cachoeirinha, estão junto e apoiando aí o coletivo Cachoeirinha e fazendo essa conversa até a pedido deles, né? Exatamente. Muitas pessoas no coletivo, muitas pessoas na página, mas só dando um dado interessante aí, professor, a sua percepção ela é válida e eu corroboro ela não só com dados, mas também com os seguidores da página, né? A nossa página da Cachoeirinha, ela é muito mais seguida pelas mulheres da região do que pelos homens. E em termos de dados oficiais, pelo menos de 2021, né? O nosso bairro hoje, o nosso distrito de Cachoeirinha, não o bairro, mas o nosso distrito ele é composto 52,10% de todas as pessoas que moram no bairro são mulheres. Então a sua percepção ela é verdadeira e se reflete também na nossa audiência e provavelmente nas pessoas que vão estar acompanhando a gente, as mulheres cada vez mais participativas e que venham efetivamente ocupar o espaço como tem que ser, pela indignação. E a indignação, essa que eu coloco da minha participação, da nossa participação da página, nas últimas reuniões. Cada vez mais você estava presente, até por isso que nós nos falamos para poder fazer esse convite para você. Nem sabia que você era candidato, mas a gente acabou conversando depois da reunião. O que a gente tem percebido é que as reuniões do conselho, pelo menos essas últimas, estão cada vez mais esvaziados, não só em termos de munícipes, né? Não só de moradores, até que tinha ali uns 8, 9 moradores ao longo da reunião, que ela é uma reunião que gasta aí em torno de 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas. Então a gente vai tendo oscilações, pessoas entram, pessoas saem, porque as pessoas têm que fazer as coisas em casa, janta, tem que cumprir os deveres dela, mas aí 8, 9, mas o que me chamou a atenção é o esvaziamento em termos de conselheiros. Só tinha na última reunião o coordenador e um conselheiro, de 15, né? Então, e isso não é não tô dando esse retorno da última reunião, mas nas últimas também a gente tem visto cada vez menos os conselheiros e cada vez menos os munícipes. Eu só vi o coordenador. Tinha um outro participante. Presente lá era um munícipe. Era um munícipe, mas antes dele tinha um outro participante que estava ali atrás, que entrou e saiu da reunião lá presencialmente, que não era. Mas a minha pergunta, Everton Rapp, é o que a gente pode fazer para reverter essa situação? Né? A gente vai trocar agora os 15 conselheiros, né? Muitos dos que estão lá, acho que 3 ou 4, se não me falha a memória, estão na lista dos 21 possíveis candidatos à reeleição. Mas e aí, o que a gente faz para a população voltar e como cobrar os conselheiros que realmente eles participem? Já que é voluntário, não tem salário, não tem nada, então vai quem quer, vai quando quer. Se me permitir, eu comecei me apresentando e já pedi logo para seguir ali no meu Instagram, já falei logo de cara, né? Para conhecer o conselheiro. A pessoa que vai lá dar o voto dela, ela precisa conhecer o conselheiro. Ela precisa saber se é uma pessoa de boa índole, se é uma pessoa confiável, se ela é uma pessoa engajada, se ela é uma pessoa que
tá realmente indo lá porque ela tá indignada e ela quer a mudança, ela quer melhorar, ou se ela tá indo lá só a pedido de alguém ou tá indo lá para fazer graça, Sim. né? Mas Porque uma coisa que é importante, só aqui para a gente bater bola junto, Sim, porque nem sempre as pessoas vão ter redes sociais, né, Everton? Você Sim. já é um cara mais, tá aí no mundo artístico, da Sim. cultura, sabe da importância, mas eu vejo que às vezes tem lideranças importantes que não têm essa afinidade com Sim. as redes sociais, que de repente as pessoas podem acompanhar. sim. Mas aí é que tá, é só conhecendo o candidato é que a gente vai conseguir mudar essa situação de esvaziamento das reuniões. É só Uhum. conhecendo. Então não vá lá a pessoa que vai domingo lá votar no dia 11, né? Esperamos que seja dia 11, para que não adiem mais, né? Antecipar eu acho que não vai. Não vai lá dar o voto numa pessoa que ela não conhece. Então que seja uma liderança, que não tenha rede social, tudo bem, mas que sabe que a pessoa vai lá, vai vestir a camisa, Sim. vai frequentar. Sou um entusiasta desse sistema de híbrido, né? A reunião híbrida, para que mais pessoas possam acompanhar, né? E, enfim, eu acho que uma dessas maneiras para mudar isso daí, esse esvaziamento das reuniões, é votando em pessoas engajadas. Legal. Uma questão que você coloca muito bem, né, é essa participação. Um grande desafio de todos os conselhos, e nós sendo eleitos, a gente vai ter que fazer muito disso, é fazer que as pessoas voltem a participar de reuniões. Né? Os 2 anos pandêmicos afastou as pessoas de reuniões presenciais, criou-se híbridos. Muitas pessoas hoje em dia estão cansados do híbrido, estão cansados de reuniões virtuais, né? Porque às vezes a participação fica ou censurada, ou ela não consegue realmente entender o que está ali acontecendo. Ainda existe todo o problema de conectividade, sobretudo nas nossas regiões, que muitos celulares já não pegam, né? O sinal realmente é muito ruim, nem todo mundo tem conexão, mas de uma boa velocidade, o equipamento que aguente o futuro, pra vocês terem uma ideia, a gente usa o sistema Teams, é o mais pesado que tem, né? Instalar num celular é o mais pesado que tem, no computador também é pesado de rodar ele, né? Então é uma coisa a se trazer. Pra vocês terem uma ideia, o orçamento da cidade foi discutido em audiência pública com somente 5 pessoas inscritas para uma audiência virtual. E a parte presencial, porque ela foi híbrida, não tinham ali nem 30 pessoas disponíveis. E essa estava se discutindo no orçamento da cidade de São Paulo toda. Talvez o horário não tenha favorecido, 10 da manhã. Sim, O conselho ele faz após tá as 7, né? Porém, a gente precisa ver forma de trazer as pessoas, né? Eu também sou um adepto muito da rede social e concordo com o que o Everton coloca, né? Não é somente ser da rede social, mas a pessoa ter vivência nas suas regiões, ser liderança de suas regiões, trazer a questão, não ser um candidato que foi colocado ali para apenas compor, né? Nós não viemos aqui somente para compor. A gente veio para compor os votos das nossas regiões, lutar pela Cachoeirinha. Sim. Bem colocado. Verdade, verdade. Dentro dos trabalhos do Conselho, existe aí a conversa com diversas esferas aí dos prestadores de serviço da região. E lógico que a nossa página, tentando entender o que a população pensa, a gente perguntou, tentou apurar quais eram os serviços que a nossa população tem percebido que tem sido mal atendida. A gente perguntou qual é o serviço que realmente tem deixado a desejar no atendimento à nossa comunidade do nosso distrito de Cachoeirinha. 45% dos nossos seguidores disseram que o pior prestador de serviço público da região é a subprefeitura. Depois, 32% disse que é a Enel, 13% disse que é a Sabesp e 11% o CT. E aí a minha pergunta para vocês, candidatos, é a seguinte: como que o Conselho, como pode agir, ou como que vocês entendem que possa haver uma interação para que esses importantes prestadores de serviço, a gente está falando do básico, né? A zeladoria do bairro, a gente está falando da água, da luz, que as pessoas utilizam no dia a dia para tomar banho, para se conectar à internet, para estar junto com a família, para fazer a comida. O que pode ser feito para melhorar essa interação
com esses importantes prestadores de serviço e que não fique uma coisa atrelada somente a uma pessoa, como tem acontecido nas reuniões, linkada única e exclusivamente à figura do subprefeito. Porque o subprefeito está lá hoje, ele chegou em abril de 2021, provavelmente saia, talvez daqui 1 ano, 2 anos. Ele sai, mas as necessidades continuam. O que vocês entendem que pode ser feito? A primeira questão é entender qual o papel da subprefeitura. A subprefeitura é representante local da prefeitura nas regiões. Toda a subprefeitura, existe um índice, né, que é medido de eficiência na cidade, e isso é cobrado pela Secretaria das Subprefeituras. Então, existe uma cobrança interna, uma certa competitividade entre as subprefeituras, né? É cobrar que a subprefeitura seja eficiente. Então, a primeira coisa, a gente tem um problema que é um 56, esse é um problema da cidade. Aquilo ali é um caos. Mas as pessoas, quando conseguem, elas têm um protocolo. Esse protocolo cai dentro da subprefeitura. E às vezes parece que ele cai lá dentro e fica lá parado. Enquanto conselheiros, é cobrar que esses protocolos sejam de fato executados. E a subprefeitura tenha uma melhor escala de serviços. CET é chamada para participar das reuniões do Conselho Participativo. E o Conselho pode demandar direto para a CET. Não precisa demandar via subprefeitura. Ele tem esse poder. Assim como o Conselho Participativo pode demandar direto para a Enel, direto para a Sabesp, né? E também cobrar que a subprefeitura faça a mesma cobrança dessas empresas. Que um dos grandes problemas que nós temos é a questão do asfalto. Não sei se todo mundo sabe, mas nós temos em São Paulo 6 tipos diferentes de asfalto. O tapa-buraco é um tipo, o que a Enel faz é um outro, a Sabesp faz um outro. O que a Secretaria de Subprefeituras faz, que é aqueles recapeamentos, né? É um outro tipo de asfalto e é diferente do asfalto da SP Trans. Então, a mesma via pode ter, às vezes, 6 tipos de asfalto conforme o serviço feito. Puxa vida, eu mesmo não sabia, professor. Tá? Então, é muito complexo. Porém, cabe a nós conselheiros ir conhecendo nossas estratégias e cobrando, de fato, a subprefeitura. O subprefeito, apesar dele se concentrar essas questões, ele tem vários trabalhos lá dentro, várias coordenadorias de trabalho dentro. E ele precisa ter isso muito bem organizado e fazer a praça de atendimento, que agora voltou a ser presencial. Esse mês ela volta a ser presencial atendimento, para de ser somente agendamento externo, porque as pessoas possam ir lá também reclamar, né? Para que aquilo realmente saia o pedido do munícipe. Porque não é razoável um munícipe pedir que uma coleta de lixo seja regularizado na sua rua, porque não está tendo a coleta ou não está tendo a varrição. Você consegue descobrir se tem ou não varrição pelos sites. Meio dificinho, mas se descobre. E aí você sabe que era para ter segunda-feira de manhã e não tem. E quem tem que fiscalizar? Quem é o gestor disso? É o subprefeito. Sim. Então a subprefeitura tem um grande poder nas mãos de zeladoria e ela precisa executar. Não é razoável que a nossa subprefeitura, né, não faça esse poder, porque o contrato está sendo pago. E o contrato é pago e às vezes não está sendo feito o serviço bem executado. Então a obrigação do agente público é essa cobrança. E a obrigação nossa enquanto munícipe, e ainda mais sendo um conselho participativo, de alertar e mostrar que aquilo não está funcionando. Porque é dinheiro dos nossos impostos. Exatamente. Compartilho da mesma opinião. E só para esclarecer, para quem está chegando agora, o Conselho Participativo Municipal, ele só existe para isso, para ser o elo de comunicação da população com a prefeitura, né? Então, muito bem colocado pelo professor, a pessoa que está insatisfeita com qualquer um desses serviços aí, ela precisa registrar um protocolo lá no 156. E depois pode vir também no Conselho Participativo, bater na porta lá, ou entrar em contato com algum conselheiro e falar assim, ó, tá aqui, ó, essa minha demanda tá aqui e eu preciso que seja esclarecida, preciso que seja resolvido o meu problema. E aí o conselheiro vai lá, vai apresentar na prefeitura e vai aguardar. Sim. Então, às vezes, nem isso a população não foi informada. Não foi informada. Né? É leiga nesse como que funciona esse trâmite. Sim. É um ponto importante que vocês falaram, né, que do 156, que a gente tem visto, pelo menos na nossa página, a gente tem recebido muitas demandas de moradores que têm aberto protocolos do 156, e esses protocolos às vezes passam 4, 5, 6 meses, depois ele é encerrado, dado baixa como que foi realizado
a manutenção, que foi realizado a poda, que foi realizada a zeladoria, só que não foi feito nada, né? É um absurdo. E não é uma reclamação única e exclusiva de Cachoeirinha, pelo que temos percebido. É difícil, né? Como agir nesse caso? Conseguir o nada número foi do feito. protocolo já é difícil. Conseguir o número do protocolo já é muito difícil. E aí, quando consegue, não é resolvido. Exatamente. E aí eu trago uma coisa que a gente conseguiu, enquanto conselho participativo em outra região, foi o respeito que o conselho participativo tem como força de lei. Então, quando a gente levava os protocolos do que não era resolvido, a subprefeitura, ela nos respondia. E a subprefeitura, tudo que é feito, eles fotografam. Eles usam um aplicativo que tira data, hora e local. Mostra como estava antes e depois de eles fazerem o serviço que deveria ser feito. Sim. Então, eles têm condições disso, de responder porque não está sendo feito. Né? É papel, sim. E nas reuniões do Conselho Participativo, participa o chamado coordenador de governo local. Ele é responsável por fazer toda essa articulação com as demais áreas da subprefeitura. Então, é sim obrigação da subprefeitura. E o Conselho Participativo de alertar. A região é muito grande, é verdade. Mas se a gente está levando que determinadas demandas não estão sendo atendidas, é importante e necessário que a subprefeitura nos atenda. E não que a gente verifica. Depois a gente verifica. E aí você não tem uma ata para cobrar. Exato. O porquê que não foi feito. Né? Não, Pode eu mudar mesmo. Eu estou falando vou falar agora aqui enquanto munícipe, né? Eu não vou falar enquanto intermediador dessa conversa, nada. Vou falar enquanto munícipe. Eu mesmo já abri diversos protocolos de carros abandonados aí, inclusive carros abandonados em frente a uma creche com crianças, 5 carros abandonados, com chuva, juntando rato. E eu abri protocolo no 156. Esses protocolos foram dados como baixados. Os carros continuam lá. Fiz o registro numa reunião em setembro do ano passado na subprefeitura. Como não foi para ata, como ninguém faz ata, cobrei novamente agora na reunião de junho e foi me dada a mesma resposta, que eles iriam fazer a mesma coisa que me falaram que ia ser feita em setembro do ano passado. Só que como não tem ata, ninguém cobrou. Só ilustrando aqui o que você falou, a nossa página ela é muito atuante nesse sentido. A gente perguntou também para os nossos moradores o quanto eles estavam satisfeitos com algumas ações de zeladoria, né? A gente perguntou como você, morador da subprefeitura, se você, morador da subprefeitura da Cachoeirinha, está satisfeito com o trabalho de varrição das ruas e avenidas. 68% dos moradores não estão satisfeitos com a varrição. E 32% estão. E a gente perguntou também sobre uma coisa muito importante, que é a iluminação pública. E 78% também não estão satisfeitos. A única coisa que ainda consegue-se ter uma boa aceitação da população é a coleta de lixo, que 66% dos moradores estão satisfeitos com a coleta e 34% não. Ou seja, a gente tem os moradores insatisfeitos com a subprefeitura, com número expressivo, com a Enel, número expressivo, com a varrição de rua, com a iluminação pública. E aí, olha o tamanho da bucha que vocês vão enfrentar se virarem conselheiros. Como tentar organizar esse possível caos instalado de insatisfação? Uma questão, quando você fala de varrição e de limpeza urbana, no caso da coleta de lixo, é o mesmo contrato que existe. É um grande contrato que tem e cada subprefeitura administra o seu lote. Então, se estão fazendo a coleta do lixo e a população aparentemente está gostando, mas ainda tem necessidades, porque a gente não tem a coleta seletiva em boa parte do nosso território. Né? Vai tudo para aterro sanitário. Varrição, o contrato existe. Boa parte das nossas ruas, eu tive o cuidado de dar uma olhada em alguns dados como esse, nós temos varrição nas ruas. Está contratado, mas a gente vê que não acontece. Então, o município... Inclusive fica disponível no site lá a lista das ruas de varrição, não é isso? Sim. A rua em que eu resido está prevista a participação. Cheguei a pegar um período de férias e verificar. Não passou uma semana ninguém na rua. Ou seja, já fiz o meu protocolo no 56. Né? Quanto à questão da iluminação de rua é o Ilume, que é um outro departamento da prefeitura. Mas quem tem que cobrar a iluminação é a subprefeitura. Por quê? Porque a cidade está em troca paulatina de toda a iluminação para o LED. Não é uma coisa tão
acertadinha, porque não é assim, hoje fiz essa rua, amanhã faço a rua ao lado. Não, hoje faço essa rua, amanhã é uma rua lá na outra ponta, depois eu venho para uma do meio, é tudo meio ao acaso. Mas quem tem que acompanhar esse cronograma e cobrar da Ilume esse cronograma é a subprefeitura. Porque isso também envolve uma questão importante. Mas dá para fazer alguma coisa no conselho nesse sentido? O conselho pode cobrar, e se a subprefeitura se negar, o conselho pode ir até no Ministério Público. O conselho tem legitimidade para representar a subprefeitura na Secretaria das Subprefeituras, para representar o Ilume, ou mesmo qualquer outro que não esteja fazendo seu papel a contento. Uma coisa é trazer uma resposta que a gente pode não gostar, mas mostra ali o trabalho e um cronograma a ser feito. O problema maior é que a gente vê que não traz nenhuma resposta. Se falar vai fazer daqui a 6 meses, a gente fica indignado. Mas se fizer daqui a 6 meses, ótimo. Já é um caminho. Mas não trazem nem essa resposta. Então a população merece ter respostas. Sim. Antes de falar sobre o tema, eu queria parabenizar a página da Cachoeirinha por esses levantamentos. Agradecemos. É impressionante essa preocupação, esse time de pensar antes, de falar assim, vou fazer uma pesquisa sobre isso. E é claro que a gente torce para que essa página cresça, para que esse número seja o mais fidedigno possível. Exato. Né? Eu comecei falando de indignação aqui, né? A minha fala foi sobre indignação. Esses números, eles falam por que da minha indignação, né? E eu sou bem exigente, né? Até esse, que é da coleta de lixo, que é o número mais expressivo, com 66%, eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco, porque na hora da arrecadação do imposto, ninguém fala assim, vamos arrecadar só 66% do imposto, porque a gente só está recolhendo 66%. Né? Na hora da gente pagar o imposto ali, na hora de você pagar uma multa no seu carro, né? Na hora de você pagar o IPVA do seu carro, ele vem íntegro, né? Ele vem integral ali. Né? Então, na hora de recolher, é 100%. Mas na hora de entregar o serviço, é 66%, o melhor ali, né? Avaliado, o melhor avaliado. Isso foi. Ali, né? Então, eu acho que se fosse 99%, a gente teria direito de reclamar. Falar, mas peraí, tem alguma rua aí que não está sendo recolhido direito. E deixa aqui o registro também, que sou a favor de uma coleta seletiva na Zona Norte. Né? Já passou da hora de ter. E aí vale também para quem está em casa. Não custa nada a gente separar o que é orgânico, o que é reciclável. Duas embalagens ali, 2 saquinhos de lixo ali. Né? Só separar, porque fica mais fácil para o cara que trabalha com reciclagem, fica mais fácil na hora do cara separar lá o que vai para o aterro, o que vai ser reaproveitado. Então, em casa, a gente pode fazer isso, né? Em casa. Desculpa que toda hora eu fico esbarrando aqui. Acontece. Lembrando que a gente está aqui no estúdio do EP76, né, que incrível. Sendo nosso apoiador aqui, oferecendo espaço para que essa discussão aconteça, nessa estrutura maravilhosa. Estrutura incrível, equipamentos aqui de ponta, realmente incrível, parabéns. Para os nossos seguidores aí, sigam @Estúdio EP76 aqui na Casa Verde. Quem quiser gravar, entre em contato com o pessoal via direct. Tem fotografia também. Fotografia, tem vídeo. Aqui do lado. Estrutura completa. Então, agradecer mais uma vez aí o apoio para que essa conversa sobre a região aconteça. E falando sobre os números, nós agradecemos a quem faz a página, o pessoal que está por trás da página, bastante gente, nós agradecemos, porque a ideia é que a gente tenha não a nossa opinião, mas de quem mora na região. Então, esses números que a gente está trazendo aqui não é achismo, não é o que as pessoas que estão ali por trás postando, é uma maneira de usar a rede social de uma maneira positiva, de uma maneira agregadora. Cada um usa da maneira que quiser, mas nós escolhemos usar de uma maneira que agregue para quem mora na região. E como morador e seguidor da página, eu tenho um voto aí em todos esses números aí, porque eu respondo sempre que aparece lá para mim, eu respondo essas pesquisas aí. Que bom. Acho que para a gente já caminhar aqui para o fim, tem um ponto que tem me chamado bastante atenção, que é a falta de integração entre
o CPM, o Conselho Participativo Municipal, e o CONSEG da Cachoeirinha, o Conselho de Segurança. O CONSEG cuida da zeladoria, o CPM cuida da zeladoria da região, essa função junto com a prefeitura, e o CONSEG da segurança. Mas o que me chama a atenção é a falta de integração do atual Conselho Participativo com o CONSEG. As lideranças, os coordenadores não se falam. E me chama a atenção que nas reuniões em que nós estamos participando, quando eu não estou, outros membros da página estão, a gente nunca consegue registrar a presença do CONSEG da Cachoeirinha. Já tivemos a presença de coordenadores de CONSEG da Vila Santa Maria, né? Que fica aqui o nosso registro, que faz um trabalho incrível lá na região, né? Uma pessoa super antenada, vem participar com a gente, mas o CONSEG da Cachoeirinha não participa. E aí? O que vocês entendem que seja possível fazer para que haja uma integração entre CONSEG e CPM, já que a gente está falando dos dois maiores problemas que um grande distrito enfrenta: segurança pública e zeladoria? Enquanto conselheiro, a gente precisa também buscar sempre fazer o caminho dessa integração. E às vezes é buscar o caminho inverso. Se o CONSEG não está vindo até nós, nada impede, enquanto conselheiro e morador de Cachoeirinha, participarmos do CONSEG de Cachoeirinha. Até porque o CONSEG, ele também tem a representação municipal lá colocada. Então, muitas vezes o munícipe ele pode levar uma demanda no CONSEG, entendendo que ali ele vai resolver também a questão de zeladoria, porque ele não conhece o CPM. E ali a gente fazer o CPM ser conhecido, né? E até também acompanhar o que é colocado e reforçar muitas vezes o que vem se discutido, brigado no Conselho Participativo, também no CONSEG, né? Divulgar melhor as coisas. Quando a gente fala assim, vamos ter uma reunião sobre orçamento, não vamos ficar só na reunião do CONSEG falando no CPM sobre isso. Vamos lá na reunião do CONSEG. Eu vou pegar um outro público. Vão vir todos participar? É uma questão da gente divulgar. Uma pessoa que venha a mais, eu já estou agregando a mais. Não é só a quantidade, já tem que vir todos. Não. Eu tenho que começar e tem que ser constante. Tem que ser 2 anos buscando isso. A gente sabe que o CONSEG da Cachoeirinha ficou um tempo aí fora do ar, parado, né? Tudo mais, e agora estão voltando. Muito bom. Mas cabe também ao CPM da região ir participar. Né? Então a gente precisa fazer essa integração, né? Não vamos esperar o CONSEG vir até nós. Vamos lá. É um convite que eu, enquanto conselheiro, eu faço, né? Porque a gente leva a nós mesmos e leva às vezes mais alguma pessoa. Então a gente também conhecer e colaborar com o trabalho do CONSEG. Exatamente. Tenho a mesma impressão, né? Sou aberto a participar numa hipotética eleição aí no conselho. Vou fazer esforço para integrar também no CONSEG, para participar. Né? E é só a participação mesmo que vai mudar esse cenário. Sim. Fica registrado aqui que atualmente as reuniões do CONSEG da Vila Nova Cachoeirinha têm acontecido na Fábrica de Cultura, ali próximo da Andorinha, na Franklin do Amaral, se não me falha a memória, é o nome da rua. Tem acontecido lá também na última semana de cada mês. E para ficar atento é só seguir a página da Vila Nova Cachoeirinha, porque está sempre divulgando, e não só a reunião do CONSEG, mas a reunião do conselho, outras informações do bairro, notícias, acontecimentos, tudo a gente pode acompanhar por lá. Sim. Para a gente fechar aqui, eu acho que a última questão, antes das considerações finais de vocês, a nossa subprefeitura, depois de muitas e muitas cobranças desde 2020, em 2021, a subprefeitura de Cachoeirinha foi o menor orçamento da cidade de São Paulo, 32º. Tinha só 24 milhões. E aí muita cobrança, muita briga de todos os lados. De repente, em 2022, deu um salto positivo e foi para 49 milhões e meio. A gente saltou de 32º e esse ano para o nono orçamento da cidade. O que é muito bom, é uma conquista da nossa população, mas eu gostaria que as pessoas participassem mais e se engajassem mais. Mas a minha pergunta é possível manter-se vigilante e prestar conta para a população nos próximos anos? Se sim,
como que vocês entendem que pode ser vigiado para que esses quase 20 e tantos milhões que chegaram a mais esse ano para a nossa região, ou seja, praticamente dobrou o orçamento, para que realmente esse orçamento se torne obras e zeladoria que faça a diferença para quem mora na Cachoeirinha, esse bairro que, diga-se de passagem, eu amo pra caramba. Primeira coisa é o Conselho Participativo cobrar de fato a execução da zeladoria da região. Porque se a zeladoria existir de fato, esse recurso não vai ficar só na conta da subprefeitura, ele vai estar lá visível para a população. Segunda coisa, acompanhar páginas da nossa região, que é o Vila Nova Cachoeirinha. Para ter chego a isso, porque o portal ele teve expressividade, cutucou onde precisou e chegou. Eu sou muito grato a isso. A gente tem um caso da Penha Brasil, que ficou uma semana para arrumar uma boca de bueiro lá, depois descobri que é de água fluvial, ou seja, é totalmente da responsabilidade da subprefeitura, para só colocar a tampa no lugar. Não somente o portal foi lá, denunciou, mostrou o problema, a subprefeitura na madrugada arrumou. Não só pôs a tampa, mas arrumou todo o entorno, fez realmente o serviço que precisava ser feito ali, né? E sem uso de querer explicar para o portal por que não fez, foi lá e fez. Sim. Então é a gente ser representativo em nossas regiões, levar os problemas, porque nós sabemos que tem portal que vai também nos acompanhar e vai nos criticar se a gente não fizer o que deve ser feito. Inclusive gente. Esse é o papel da imprensa. A imprensa independente, como é o portal Vila Nova Cachoeirinha, é isso. A página Vila Nova Cachoeirinha é independente. E a gente está aqui hoje muito confortável, nesse estúdio maravilhoso, podendo falar sem nenhuma vinculação partidária ou coloração de alguma coisa. Porque a gente está falando com pessoas sérias. Exatamente. E falar com seriedade, a gente fica mais à vontade de falar. Sim. Exatamente. Sobre o orçamento, é importante deixar claro que não é o conselho que decide aonde vai ser bem investido esse valor. Porém, o conselho ele pode votar as prioridades de obras, de benfeitorias, zeladoria. Ficar vigilante. Ficar vigilante, exatamente. Para saber aonde está indo e quando está indo esses investimentos aí, né? Agora, falando um pouco sobre o que o professor falou, eu sempre que posso tento divulgar nas minhas redes sociais a importância da página da Cachoeirinha. Por quê? Porque uma coisa é um perfil do Instagram de, sei lá, 100 seguidores, 200 seguidores fazer uma denúncia. Agora, uma outra coisa é um perfil do Instagram de 100 mil seguidores fazer uma denúncia. O alcance é maior, a porrada é maior. Então, faço o apelo aqui, sigam a página da Vila Nova Cachoeirinha, porque político não quer ser exposto. O político não quer ver a gestão dele manchada por uma tampa de bueiro, por um descarte irregular de lixo, por uma rua mal asfaltada, por um carro quebrando, quebra-mola irregular, via mal iluminada. Então, o político ele não quer ser exposto. É por isso que no dia seguinte ele vai lá tampar. Porque a porrada da rede social hoje em dia, ela é muito grande. Então, é importante que você siga essas páginas do seu bairro, seja onde quer que você esteja vendo, para que a porrada nos políticos seja maior. Então, lógico, eu estou falando aqui de maneira pejorativa, mas é isso. O impacto de um perfil popular denunciando é maior do que o impacto de um perfil pequeno. É isso. Eu queria agradecer a presença de vocês enquanto candidatos aí a conselheiros municipais, especificamente pelo distrito da Cachoeirinha. Queria que vocês fizessem aí as considerações finais de vocês, das eleições, das campanhas, se quiserem falar o número de vocês, para quem está assistindo poder votar, fiquem à vontade, façam as suas considerações. E já deixando aqui o meu muito obrigado pela parceria, por virem aqui conversar com a gente. E mais do que isso, trazer o conhecimento e a indignação de vocês para que a gente possa compartilhar com a nossa audiência e juntos a gente buscar melhorias. Porque o objetivo da página sempre foi e sempre vai ser esse. Não só é o que eu penso, mas como todo mundo que está por trás da página pensa, que é buscar melhorias para a região. Fica à vontade. Bom.
Primeiramente, agradecer. Agradecer a audiência das pessoas que estão aqui nos ouvindo, estão aqui possivelmente até mandando algumas questões, algumas situações, né? Também ficando indignadas como nós já estamos, né? Agradecer ao perfil Vila Nova Cachoeirinha, que tem trazido não somente denúncias, não somente problemas da região, mas a história da nossa região. Né? Trazer desde a história de uma rua, desde a história do surgimento de algumas partes do bairro, trazendo fotos antigas. É incrível, né? É incrível. E você precisa ter mesmo. Agradecer aqui ao estúdio, né? EP76, que tem aqui um espaço realmente maravilhoso, um espaço aqui privilegiado aqui na Zona Norte, de fácil acesso, né? Aqui na Casa Verde, tá? E nessa eleição, eu estou com o professor Christian, como eu sou, meu número é 1812, né? Esse foi o número que a prefeitura colocou para nós, tá? Também estou em várias redes sociais, algumas eu estou com o professor Christian, outro pelo meu sobrenome, que eu vou soletrar porque não é tão simples, que é SZNICK, Snick, tá? Podem estar acompanhando, podem mandar perguntas, pode mandar na lata mesmo, porque a gente sempre vai ouvir e vamos buscar tentar responder. Obrigado, professor. Exatamente. Queria agradecer o espaço, agradecer o convite, agradecer essa oportunidade dessa conversa maravilhosa. Queria agradecer o espaço, né, o Estúdio EP, a Aline, que além de ter todo esse equipamento maravilhoso, esse espaço maravilhoso, é uma simpatia em pessoa. Tive a oportunidade de conhecer hoje, uma pena só conhecer hoje, não é uma pena, mas já agradeço aqui. Faço o convite para conhecerem a minha rede social novamente, @Everton_Rap, porque lá você pode me conhecer um pouquinho melhor do que eu. Lógico que aqui, falando só em poucos minutos, ninguém vai saber quem eu sou, não tem como a gente se apresentar em tão pouco tempo. E podem mandar dúvidas lá no meu direct, sou eu mesmo que administro a conta lá. Vai ser um prazer responder a todos vocês, mas gostaria de lembrar que eu sou apenas um voto, né? Então, quando eu estiver lá, caso eleito, eu vou ser um voto. Então é importante a participação de todos, mandando demandas, fazendo reclamação no 56, enfim, para que no nosso conjunto a gente consiga algo grande aí para a nossa comunidade. Mais uma vez, obrigado. Espero que esse bate-papo se prolongue aí em outros dias, em outros momentos, em outros assuntos também. E foi um prazer estar aqui. Obrigado, Everton Rap. É isso. Esse foi o primeiro dos nossos programas que virão por aí, sempre com apoio e agradecimento ao estúdio EP76, aqui na Rua Marambaia, na Casa Verde, pertinho na nossa região, @estúdio EP76, segue lá, porque eles estão nos apoiando. Então é o primeiro de muitos. Vamos deixar aqui registrado que outros candidatos que nós não tivemos contato, porque por enquanto a gente só teve um nome e nós não tivemos a oportunidade de conhecê-los nas reuniões do conselho, nos procurem, nos chamem via direct, se vocês quiserem fazer um bate-papo com a gente. O espaço está aberto e está dada a largada também para as campanhas majoritárias para presidente, deputado, senador e governador no Brasil. E nós vamos começar agora uma série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal que dizem e que são da região. Então, se você é deputado estadual e tem a sua candidatura pela região de Cachoeirinha, pelo distrito de Cachoeirinha, ou você está linkado à Zona Norte de alguma maneira, fica aqui o nosso convite da página Vila Nova Cachoeirinha ZN, para que você nos chame via direct, para que você venha sentar aqui com a gente e debater as suas ideias, falar com a nossa população, para que a gente entenda como podemos somar força. Porque se você fala e fala de verdade pela região, a gente quer abrir espaço para que a gente debata. Vamos conversar sobre a nossa região. Tá bom? Agradeço aí a audiência. Agradeço o espaço novamente, agradeço o apoio do @Coletivo Cachoeirinha, que é nosso parceiro, e é isso. Até o próximo programa, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.